Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero. Cacau é meu codinome, meu nome é Cláudia. Você pode me chamar de Cacau. Esta é a Anaíris, a nossa intérprete de Libras. Nós estamos aqui trazendo conteúdos para você que vai se preparar para a prova Paz UEMA. O seu lugar é aqui. Plataforma Gonçalves Dias é a melhor plataforma de educação do Brasil. Sim, nós temos conteúdos variados e serve também para qualquer estudante que se prepare para um vestibular desse país, Brasil. É um projeto, cursinho preparatório, é um projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação. E temos também uma novidade, né? Você viu aqui que é língua portuguesa. Você vai fazer a redação, sabe fazer redação? Com certeza. Mas quer se aprimorar? Dentro do nosso cursinho nós temos um curso preparatório de redação, tanto para a UEMA, com o professor Jimmy, quanto para o Enem, com a professora Alísia. Então fica ligado, marca os teus amigos e vem comigo. Vamos estudar as questões de vestibulares antigos, né? Mas da UEMA, tá bom? Bom, interpretação de texto, eu estou trazendo obras literárias para você saber como é que trabalha-se as obras literárias aí no vestibular da UEMA, tá? Leia os textos 1 e 2 com atenção. Texto 1, ai palavras, que estranha potência vossa, o mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois audácia, calúnia, fúria, derrota. Gente, isso aqui é uma forma de expressar as palavras através das palavras. Dá para perceber? A gente externa as nossas ideias, eu já falei isso, construindo textos. Sejam esses textos em prosa ou em versos. Aqui a gente tem um trecho, você já sabe, do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que já foi tema de questão em 2014 na UEMA, e eu trouxe aqui para a gente ver como é que se trabalhou. Já viram aqui, já viram no vídeo anterior, nós trouxemos um trecho desse romanceiro. Aqui a gente tem mais outro, né? São vários poemas tratando de um evento Inconfidência Mineira, né? Vários versos, vamos dizer assim, eu falei vários poemas, vários versos. O romanceiro é um poema narrativo, ele conta a história. E aqui, você observa que o eu lírico, né? O eu poético, dialoga com palavras. Ai, palavras, que a gente tem as interjeições. E a partir dessa leitura, vamos ver o que é que a questão pede para nós. Texto 2, né? A gente leu o texto 1. O texto 2 é do José Sarney, a obra Saraminda. Então, em 2014, nós tínhamos o Romanceiro da Inconfidência e o Saraminda. E aqui a gente vai fazer uma intertextualidade, uma comparação. Vamos ver o que a questão vai pedir. Vamos ler primeiro? O ouro, para mim, sempre foi um rei encantado, com todos os poderes e vinganças. Ele é mau, ele se vingou do Firmino. Ouro tem poder de Deus. Ele faz a alegria, mas também faz a desgraça. A Inconfidência Mineira, Minas Gerais, aí você lembra de ouro, né? Ouro preto. Aqui, o trecho da obra Saraminda, do José Sarney, fala do ouro. Então, a gente tem aqui dois textos, um do Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles, e o outro da obra Saraminda, do José Sarney. Aí diz assim, ó, essa questão é de 2014, né? Lembrando. A presença de antíteses. Antíntese é uma figura de linguagem. E você sabe que os poemas, as obras literárias, nós abordamos muito as figuras de linguagem. Figuras de linguagem é um recurso onde o autor pode usar para expressar com mais, como eu vou dizer assim, com mais ênfase os seus sentimentos, né? Fazer o eu poético, trazendo o seu fazer poético através das figuras de linguagem. Agora ele diz assim, a presença de antíntese no texto 1, que nós já lemos,
em sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. Quando você fala de sonho, você fala de ideologia, de idealização, tá bom? Audácia é algo de você, como é que eu vou falar aqui? Audacioso, é uma pessoa destemida, não tem medo, vai atrás, enfim. Calúnia, fúria, derrota. No texto 2, ele faz a alegria, mas também faz a desgraça. Produz efeitos significativos na organização dos textos, caracterizando o quê? Lembrando que a antítese, a palavra antítese é antitese, anti-ideia, ideia contrária, tá? Existe a antítese e existe o paradoxo. O paradoxo trabalha com as ideias contrárias. As antíteses, né, a antítese, no caso, aqui fala as antíteses, porque são os dois textos, trabalham com palavras com significação contrária, ou significações contrárias. Então, quando o autor, os respectivos autores, Cecília Meirelles e José Sarney, utilizam as antíteses em seus textos, eles têm a ideia, né, a intenção de produzir efeitos significativos para organizar os seus textos. Fazendo isso de que forma? Caracterizando como? Letra A, relação de contiguidade de ideias representadas pelo todo e pela parte. Todo e parte. Letra B, alteração intencional da ordem direta das orações para a ordem indireta. Aqui a gente tem, o que é, Cacau? Ordem direta, ordem indireta. Tendo um parêntese, aqui a gente vai falar de gramática, não tem como eu fugir disso, embora eu esteja abordando a literatura. Ordem direta é sujeito, predicado. Ordem direta, às vezes o predicado vem primeiro que o sujeito. Então, por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O quê? O que ouviram? Ouviram lá do Ipiranga as margens plácidas. O quê? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Do povo heróico, o brado retumbante, está na ordem indireta. Porque lá, às margens do rio do Ipiranga, ouviram o grito heróico de um povo. Então, o grito heróico de um povo ouviram às margens do rio Ipiranga. Entendeu? Mais ou menos isso. Não quero confundir a cabeça de ninguém. Só para você entender o que é ordem direta e ordem indireta. Eu fui longe, né? Tá bom. Relação de similaridade subentendida entre o sentido próprio e o sentido figurado. Sentido próprio é o sentido literal, aquilo que significa ipsiliteris, aquilo que a palavra quer dizer. E figurado é o sentido que a palavra vai assumir naquele contexto, tá bom? Ambivalência no emprego das palavras, ou seja, eu tenho mais de um significado, e ideias de campos semânticos excludentes. Semântica, significação, excludente, que exclui. Então, quando eu comparo os textos, eu tenho ambivalência no emprego de palavras e ideias, mas em campos semânticos excludentes. Ou ainda, a caracterização aí das antíteses em ambos os textos é para substituição de ideias desagradáveis por meio de outras palavras, fazendo um abrandamento, uma suavização, um eufemismo. Eu acho que você já entendeu. Quando você lê os dois trechos, você já deu uma pausada, voltou à leitura e viu que, neste caso, a ideia é a ambivalência no emprego de palavras e ideias de campos semânticos excludentes, ou seja, vou tirar daqui do meu contexto, tá bom? Mais uma questão. Aí aqui eu tenho dois poemas que você vai ler para responder a questão, claro, fazendo essa análise. Aqui eu já fujo um pouco daquela obra, Romanceiro já passou, tá? Nós vamos ler dois poemas respectivos de Carlos Drummond de Andrade e Olavo Bilac. Procura da poesia, só um trecho. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma
e frescura na superfície intacta. Ei-los sóis e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Aqui a gente está falando de quê? Eu vou voltar? De palavras, ó. Eu vou criar uma poesia. Olha o eu poético aí, suscitando a ideia. Eu vou criar uma poesia. Para eu criar uma poesia, eu preciso organizar as palavras, né? As minhas ideias serão colocadas no papel através das palavras. Mas eu tenho que entender o que eu vou escrever, tá? Eu penetro no reino das palavras, ok? Aí ele diz ainda que as palavras estão lá no estado do dicionário. Porque uma palavra lá no dicionário, ela não tem contexto. Você vai lá, abre o significado e pronto. Aí vem a segunda parte aqui. Não forces o poema a desprender-se do limbo. O limbo é um lugar de sofrimento, né? Segundo aí os kardecistas. Você já ouviu essa palavra? Limbo? Pois é, um lugar de sofrimento. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Eu escrevi um poema, deixei ele pela metade, isso aqui é o meu entendimento. A minha subjetividade, o texto me dá essas pistas para eu entender dessa forma. Comecei a escrever um poema, não terminei, ele se perdeu. Ficou lá. Então eu não vou pegá-lo de volta. Não adules o poema. Oh, meu Deus, aceita-o. Então eu vou escrever, não tem que ficar forçando, não tem que ficar querendo juntar palavras, até às vezes assim, nexo. Não vai dar certo. Como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço? Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito. Elas se refugiaram na noite, as palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transforma em desprezo. Então, aqui o Carlos Drummond de Andrade falando de como se produzir um poema, né? Procura-se um poema. Eu não estou inspirada, eu estou atrás das palavras, mas as palavras me fogem, então eu não vou adular, eu vou deixar correr, tá bom? Aí vem o Olavo Bilac com a profissão de fé. Invejo os ourives quando escrevo, imito o amor. Com que ele, em ouro, o alto relevo, faz de uma flor, imito-o. E pois, nem de Carrara, a pedra frio, o alvo cristal, a pedra rara. Turma, aqui eu tenho o Olavo Bilac comparando a criação de um poema ao ourives criando uma peça. Tá bom? De ouro. É isso que ele está dizendo. Então, ele inveja o ourives. Quando escrevo, eu imito o amor, com que ele, em ouro, o alto relevo. Ou seja, o ourives está fazendo lá suas peças com amor, com inspiração. O poeta também está escrevendo com amor, com inspiração. Bonito, né? O ônix prefiro, que é uma pedra preciosa. Por isso, corre por servir-me. Sobre o papel, a pena, como em prata firme, corre o cinzel. O cinzel, você sabe o que é cinzel? Dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega o dicionário. Vou te dar 5 segundos. Pausa o vídeo. 1, 2, 3, 4, 5. Pegou o dicionário? Viu o que é cinzel? É uma pontinha de uma lâminazinha, ponta de metal? Pois é. Assim como a pena, né, sobre o papel vai correndo, a pena era o que ele usava para escrever, o cinzel vai correndo lá para fazer ali os desenhos lá no ouro, na pedra, enfim. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Gente, aqui é outro verso, tá? Só que a TV acabou aqui.
o slide eu não tinha mais como colocar e ficar só um verso para o outro slide, ia ficar ruim de entender, tá bom? Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourives saia da oficina sem um defeito. Que lindo! Por quê? O escrever tanta perícia, tanto requer, que o ofício tal, nem a notícia de outro qualquer. Eu, particularmente, sou suspeita, eu sou poetisa. Vocês sabiam disso? Já escrevi poesia, já tem poesia publicados em livros. Então, eu gosto desse fazer poético. É onde você consegue externar sentimentos, seu ou de outras pessoas, depende da tua inspiração, e trazer um poema tão lindo, né? Como esse aqui do Olavo Bilac. Agora, comparando os dois, né, que a gente fez a leitura bem pausada, a questão 4, também de 2014, diz assim: comparando os textos sobre os aspectos temáticos, a organização enunciativa, nós podemos observar alguma coisa. Então, gente, primeiro, o Carlos Drummond de Andrade fala da inspiração para fazer o poema, buscar as palavras, né? O Olavo Bilac faz a comparação do poema, né, de criar um poema, ao ourives, criando lá a sua peça, tá bom? Então, quando eu comparo os dois poemas sobre, né, os aspectos temáticos, que nós já vimos quais são, essa organização enunciativa, eu posso observar que discutem, ou seja, os poemas, né, discutem, os dois textos, discutem a ideia de que o ato de escrever poemas dispensa as tensões instauradas entre a busca da palavra e a relação do sujeito com o mundo. Letra B. Eu vou ver, interrelaciona-se, quer dizer, os textos interrelacionam-se pelo diálogo sobre o cultivo de um pensamento temático que minimize o trabalho da palavra em si. Será que há essa forma de minimizar alguma coisa em um dos textos, ou nos dois textos? Letra C. Convergem-se, né? Eles vão chegar no mesmo ponto. No caso, a temática do dilema da inquietação metafísica do eu lírico para interpretar a si e a sua época, tá? Letra D. Coincidem quanto ao emprego da metalinguagem. Metalinguagem é uma função na linguagem onde você usa a palavra para explicar a palavra, tá bom? Então, coincidem quanto ao emprego da metalinguagem para sugerir anseios e labutas inerentes ao fazer poético. Mais uma vez aqui, o fazer poético em evidência. A subjetividade do eu lírico, do poeta, do escritor, para descrever, para externar ideias, para trazer uma memória, enfim, misturar com a literatura, com a história, como foi o caso do romanceiro. Mas aqui a gente tem dois textos completamente diferentes, analisando-os para chegar à conclusão dessa caracterização. Ou letra E. Esses textos que nós lemos se assemelham pelo desejo e expressão livre à valorização temática do cotidiano. Lembrando que ambos os textos falam de quê? De palavras para criar poemas. Cada um com o seu olhar, mas nós temos temáticas, eu vou voltar aqui só para o comando da questão, temática, aspectos temáticos dos textos e organização enunciativa, ou seja, os enunciados de cada um dos textos, como eles se desenvolvem, como eles se desenrolam, tá? A grosso modo. Então, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, o que vocês vão marcar aí? O que vocês entenderam desse fazer poético nessas questões aí? De fazer uma poesia, de criar um poema? Olha só, eles coincidem. Ambos falam da dificuldade de escrever um poema. Um, buscando palavras, por isso aqui tem a metalinguagem. O outro, usando palavras que melhor expressam esse fazer poesia, né? Esse escrever poesia. Olha que legal. Então, eles coincidem, eles falam da mesma coisa.
quanto ao emprego da metalinguagem para sugerir anseios, ou seja, vontade de escrever, as palavras estão fugindo, ou labutas, trabalhos inerentes ao fazer poético. Você já entendeu que o fazer poético é externar, é colocar o seu ponto de vista sobre determinado assunto de uma forma, vamos dizer assim, figurada, onde você procura as palavras para externar as suas emoções, a sua subjetividade. Hoje, nós ficamos por aqui. Compliquei?